Olha que interessante. A missão de Jesus, como o evangelista Mateus nos conta, não começa com uma grande festa ou um anúncio espetacular. Pelo contrário, ela é acionada por uma notícia bem ruim. Vamos mergulhar nessa história e entender como um momento de escuridão, na verdade, deu início a uma era de luz. Bom, o nosso roteiro vai ser este. Primeiro, a gente vai ver o ponto de virada que deu início a tudo. Depois, o novo centro da missão, a luz na escuridão, a mensagem principal, a ideia por trás de pescadores de pessoas. E, por fim, a missão em ação. Vamos seguir esse caminho para entender como a prisão de um profeta se tornou catalisador para tudo. Então vamos começar por esse ponto de virada. A porta de uma prisão se fecha, e isso faz com que outra missão, uma nova história, comece. O texto de Mateus é super direto. Quando Jesus soube que João tinha sido preso, voltou para Galileia. É isso. A notícia da prisão de João Batista funciona como um gatilho. O fim do ministério de João marca o início imediato da missão pública de Jesus. Mas pensem bem, isso é muito mais do que só uma data no calendário. É também um sinal, uma pré-figuração. Mostra a perseguição que os profetas geralmente enfrentam e já dá uma pista do caminho de conflito que o próprio Jesus vai percorrer. E a partir daí, a gente chega no novo centro da missão. Uma mudança de local que foi, na verdade, uma decisão super estratégica. A resposta de Jesus à prisão de João não é ir para a Judéia e confrontar as autoridades. Não, ele faz um movimento muito calculado. Ele sai de Nazaré, sua cidade natal, lugar pequeno, isolado, mais fechado, e estabelece sua nova base em Cafarnaum. Cafarnaum era o oposto, um centro comercial agitado, um lugar de passagem, de troca de ideias. Uma escolha muito simbólica, né? E até o nome do lugar tem um peso. Cafarnaum, ou Quifarnaum, significa aldeia da consolação. Então, ao se mudar para lá, Jesus já está mandando uma mensagem clara. Sua missão é trazer consolo, conforto, justamente para os abandonados, para os desprezados. Isso nos leva direto para o próximo ponto, a luz na escuridão. É sobre cumprir uma promessa antiga, num lugar que talvez ninguém esperava. E aqui vem a pergunta-chave. Por que justamente a Galileia? Uma região meio mal vista, conhecida como a Galileia dos gentios, ou seja, dos pagãos, dos estrangeiros. Por que começar ali? A resposta, para Mateus, é clara. Essa escolha não foi aleatória. Foi o cumprimento de uma profecia específica. Ele conecta a chegada de Jesus na Galileia diretamente às palavras do profeta Isaías. Ou seja, a atividade de Jesus está seguindo um plano divino anunciado séculos antes. E para a gente entender a força disso, o contexto histórico é fundamental. A tal escuridão de que Isaías falava não era uma metáfora vaga, era a memória de algo muito real. As tribos de Zabulon e Neftali, que viviam naquela região, foram as primeiras a serem invadidas pelos assírios. A população foi deportada, misturada. Eles viviam literalmente nas trevas da ocupação e do preconceito, vistos como impuros pelo resto de Israel. E aí que está a ideia revolucionária. A grande luz de Deus não aparece no centro do poder religioso, mas na periferia, nas margens. Jesus é essa luz, enviado pelo Pai para iluminar de novo um povo que vivia na sombra, trazendo a promessa do Evangelho. Bom, com o palco montado, vamos ver qual era a mensagem central da pregação de Jesus. Um chamado para uma nova forma de pensar e de viver. O Evangelho resume a pregação dele numa frase poderosa. Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Aqui dentro tem dois conceitos que são a base de tudo: conversão e o reino dos céus. Quando a gente ouve convertei-vos, talvez a gente pense em remorso, em culpa, mas a palavra original em grego é metanoia. E metanoia significa uma mudança radical de mentalidade, de visão de mundo. É como virar uma chave, sabe? Adotar um jeito completamente novo de enxergar as coisas. E o que é esse reino dos céus? Não é um lugar para onde se vai depois da morte. É um projeto a ser construído aqui e agora. É a instauração do sonho de Deus para a humanidade. Uma sociedade de amor, justiça e paz. Um mundo sem exclusão. Mas claro, essa é uma missão grande demais para uma pessoa só. E por isso, Jesus imediatamente começa a reunir colaboradores para ajudar a inaugurar esse reino. E percebam que existe um crescendo nas exigências. Primeiro, Simão e André largam as redes, ou seja, seu meio de vida. Já é um passo enorme.
Mas depois, Tiago e João largam não só o barco, mas também o pai. É uma ruptura ainda mais profunda, com toda a estrutura familiar e de segurança. Tá, mas o que exatamente significa ser um pescador de pessoas? Essa é uma daquelas frases famosas que a gente talvez já tenha ouvido tanto que nem para pensar. Muitas vezes é interpretada como um simples recrutamento, né? Mas a ideia é bem mais profunda. Na mentalidade bíblica, o mar representava o caos, o perigo, a morte. Então, pescar pessoas significava literalmente tirar as pessoas de uma situação de morte, de condições desumanas e trazê-las de volta para a vida, restaurando a dignidade delas. E para fechar, a passagem nos dá um resumo poderoso dessa missão em ação, um trabalho dinâmico que estava só começando. E aqui a gente vê a natureza da pesca na prática. É uma missão com 3 pilares: ensinar um novo caminho, proclamar que um novo mundo é possível e curar o sofrimento bem real das pessoas, restaurando a vida de forma concreta. É fundamental notar que não é uma missão estática, parada num lugar só. É uma missão ativa, que se move constantemente, que vai em busca de quem precisa ouvir a mensagem e experimentar seu poder libertador. E isso, claro, nos deixa com uma pergunta para hoje. Se a missão original era resgatar a dignidade humana, libertar as pessoas de tudo que as prejudica, como essa pesca continua no nosso mundo? Como esse trabalho, iniciado lá na Galileia, segue vivo?